Olá, terceiro ano! Vamos lá, de novo conteúdo hoje? Preciso explicar para vocês aqui, dentro da cronologia, onde nós estamos agora, tá certo? Em que região vamos continuar a tratar. Estamos sempre falando ali de França, Itália, que foram os grandes polos da arte, considerados os grandes berços da história da arte, onde realmente grandes artistas iniciaram seus trabalhos e que deram inspiração para outros artistas a seguir. Bom, no nosso conteúdo passado, retrasado, nós trabalhamos sobre Renascimento. Do Renascimento nós passamos para o Barroco, falamos do Barroco europeu e falamos também do Barroco brasileiro, mais especificamente de Minas Gerais, tá certo? Agora, esta fase aqui é um parênteses que acontece entre estas duas fases. O nome desse período é chamado de maneirismo. Vou já classificar para vocês em termos de características de obras de arte e de artistas dessa fase. Pessoal, por que chamado de parênteses entre o Renascimento e entre o Barroco? Por quê? Porque até pouco tempo atrás ele não era considerado por alguns historiadores, pesquisadores, críticos de arte, ele não era considerado como uma fase exclusiva. Até pouco tempo atrás, quando nós falamos de pouco tempo dentro da história da arte, já que a gente fala sempre em séculos, quando consideramos uma década, é pouquíssimo tempo. Então podemos colocar que até uma década passada não era considerado uma fase artística. Então tudo isso daqui que eu vou mostrar para vocês são obras antigas, mas que eram classificadas como a pior fase do Renascimento. E na verdade isso não existe. Não existe a pior fase do Renascimento, existe o declínio do Renascimento, onde nova tendência artística vai se estabelecer. E existe toda uma justificativa de contexto histórico que faz com que nós tenhamos uma compreensão maior dessa mudança artística. Então é isso. Então hoje ela é muito bem classificada. O maneirismo, ele é completamente distinto, completamente diferente do Renascimento. Eu vou mostrar para vocês aqui toda essa explicação que estou dando e vou colocar ainda para vocês, eu vou justificar e explicar através de exemplos de obras, para vocês poderem ter essa compreensão melhor e saber distinguir uma obra do Renascimento, outra do maneirismo e outra do Barroco. São fases completamente distintas, com características próprias, cada uma delas. Tá certo? Então, essa fase é chamada de maneirismo. Foi um período considerado curto dentro da história da arte. Relembrando que Renascimento foram 3 séculos, século XIV, XV e XVI. Barroco, 2 séculos, 17 e 18. Então, no meio entre esses 2 períodos, temos o maneirismo, que não durou não passou de um século. Então, considerado dentro da história, sendo que alguns movimentos são 2, 3, 4 séculos, um período que não preenche um século, ele é considerado curto. Por isso que muitos historiadores classificavam como a pior fase do Renascimento. Mas eu vou mostrar uma obra aqui para vocês, que vocês vão ter essa clareza de ideia que não existe característica alguma de Renascimento nas obras do maneirismo. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui os slides, mas não se preocupem com o conteúdo que está escrito. Tudo que está escrito aqui é só para direcionar a minha explicação para vocês, e o que é mais importante é realmente essa explicação e as imagens que eu vou colocar. Mas essas imagens são fáceis de vocês adquirirem, de vocês poderem visualizar essas imagens na internet ou mesmo em livros de história da arte. Então vamos lá para os principais artistas.
Aqui vem as características da pintura que eu prefiro explicar mostrando um quadro para vocês. Quem são os principais artistas? É o Greco, Fiorentino, Tintoretto e Arcimboldo, mas nós vamos fixar em quem? É o Greco e Tintoretto, principalmente é o Greco. Eu prefiro agora explicar aquele slide anterior onde eu colocava ali as características da pintura, eu prefiro explicar falando para vocês e tendo este quadro aqui como exemplo. Então, quais são as características exclusivas do maneirismo? A deformação da figura humana é uma das características. A figura humana no Renascimento, e não tem como, pessoal, eu colocar para vocês aqui as características do maneirismo sem compará-las ao Renascimento, justamente para vocês poderem compreender o quanto é diferente, o quanto é oposto ao Renascimento. Então, a deformação da figura humana é uma das características. Olha só, o Renascimento buscava pela perfeição da figura humana, do realismo, do naturalismo, a cópia fiel da realidade em termos de medidas, proporções, equilíbrio, harmonia da forma. Já aqui no maneirismo, não. A impressão que nós temos é que o artista espichou a figura humana, alongando. Então a figura humana, ela é alongada, como se ela estivesse sendo espichada, como se ela fosse uma massinha, uma figura humana feita em massa e eu estivesse espichando essa figura humana. Então ela vai crescer verticalmente e vai ficar deformada, desproporcional em termos da anatomia humana. Então essa é uma característica do maneirismo e que jamais pertenceu ao Renascimento. Por isso não é pior fase de Renascimento, é uma nova fase. Isso tem que ficar assim bem claro para a compreensão de vocês. Outra característica aqui do maneirismo, vou passar a imagem e vou explicar. Não existe aqui a centralização de um tema único. Nos quadros lá atrás de Renascimento, nós víamos como exemplo ali a Última Ceia. O que nós enxergávamos nessa imagem da Última Ceia? A mesa com Jesus Cristo ao centro e os apóstolos. Somente isso, é clareza de título com imagem. Mona Lisa, a imagem da Mona Lisa e uma paisagem atrás. Título e imagem com total coerência, com total objetividade. Maneirismo não. Maneirismo não existe clareza de título com o desenho pintado aqui na tela. Este quadro é de El Greco e se chama A Ressurreição, só que não existe clareza de tema na pintura. Nós enxergamos aqui um plano, aqui outro plano. Então o maneirismo, ele tem como se fosse dois quadros em um só. Não existe aqui centralização do tema, muito diferente dos quadros do Renascimento, que centralizava a imagem no meio e o fundo seria uma complementação para não deixar ali o quadro sem nenhuma imagem. Aqui não, cada detalhe do quadro, cada canto do quadro existe um detalhe que faz com que o nosso olhar percorra em círculo cada canto do quadro, até encontrar o tema do título, que é a ressurreição, e se encontra aqui na parte de cima do quadro. Mas embaixo aqui é como se fosse um outro quadro. Então, é característica também do maneirismo, a deformação da figura humana, a falta de clareza com o título, o exagero das formas. Aqui, de Fiorentino, Moisés e as filhas de Jetro. Aqui também nós observamos várias imagens em um quadro, não tendo a clareza de título com representação pictórica,
a deformação, proporções completamente exageradas em relação à anatomia do corpo humano. Então, são as características do maneirismo. Então, isso é muito claro dentro da pintura deste período, que é, como eu falei para vocês, um curto período que hoje é classificado como maneirismo, que ficou no final do Renascimento e depois o começo do Barroco. E comparando com esses dois grandes períodos, o maneirismo foi bem curto, mas porém muito expressivo. Aqui a Descida da Cruz, de Fiorentino também. Observamos dois planos, o primeiro plano aqui embaixo, com imagens bem distintas, em cima a imagem de Jesus Cristo. Então existem aqui dois quadros, dois temas também em um único quadro. A Última Ceia. Vamos lá, esse quadro é muito interessante a gente fazer a comparação citando a obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, que é um quadro tão marcante que nós, ao lembrar desse quadro, a imagem se projeta na nossa mente com muita facilidade. Então é fácil vocês colocarem agora a visão na mente de vocês do quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci, quadro não, afresco, porque era na parede. E aqui A Última Ceia de Tintoretto. Vamos lá, existem vários grupos na tela. Tem um grupo aqui neste canto, se aproximando ao canto esquerdo do quadro com Jesus Cristo e os apóstolos, e neste outro canto aqui oposto, vemos uma outra cena. Então não existe aqui como foco principal a Última Ceia. Então o nosso olhar faz com que percorra também toda a imagem do quadro, encontrando riquezas de detalhes em cada canto que o seu olhar percorrer. Pessoal, então, através dessas imagens, eu espero que esteja ficando claro para vocês as características exclusivas dessa fase do maneirismo. Vou mostrar aqui outras obras, relembrando os principais artistas Tintoretto e El Greco, principalmente El Greco. Aqui outras imagens, mas nosso grande foco dessa fase é essa deformação da imagem da figura humana e o acúmulo de informações, não transmitindo para a gente a clareza de título e imagem. Então, espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês. E assim a gente fecha o ciclo de Renascimento, Maneirismo, Barroco. E na próxima aula vamos no próximo movimento artístico pós-barroco. Tá certo? Espero que tenham compreendido, que tenham gostado da aula. Saudade de vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus.